Fala, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica de Matemática falando. E meninos e meninas, hoje nós vamos fazer a correção da prova de matemática do Coltec do ano de 2020. Olha, eu vou dizer pra vocês, a prova do Coltec e a do Cefet, elas são as mais conteudistas. Disso você já deve saber, né? Então, se você estiver preparado para essas duas provas, com certeza você vai gabaritar as outras, certo? Porque elas são provas muito bem elaboradas, é uma matemática sofisticadíssima a nível de 9º ano. Então, se você acha que esse conteúdo agrega, que adicione a gente também nas suas redes sociais, siga o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente, né? Mande aí nos grupos de WhatsApp da sua escola, para que mais pessoas possam saber que a gente faz esse trabalho aí com os colégios técnicos, beleza? Então bora pro vídeo? Então, chega de enrolação e vamos começar aqui com a prova do Coltec de 2020, certo? Questão 28. Foi realizada uma pesquisa sobre o uso de 3 aplicativos de transporte, o Rebu, o Fibecar e o PopBH. Das 140 pessoas entrevistadas, 48 utilizavam somente o Rebu, certo? 48 utilizavam somente o Rebu. Ok. 30 utilizavam o Fibecar, 26 utilizavam PopBH, está escrito errado aqui, 19 o Rebu e o Fibecar, 11 Rebu e PopBH, e nenhuma pessoa utilizava somente Fibecar e PopBH. E 5 pessoas utilizavam os 3 aplicativos. Beleza, de acordo com esses dados, é correto afirmar que... Então, aqui, ó, antes da gente ler as alternativas, vamos encaixar aqui as informações que já foram nos dadas, né? Olha só, ele fala que 140 pessoas foram entrevistadas. Lembrando, isso aqui é uma questão de diagrama de Venn, que são aqueles círculos, e a gente vai encaixar as informações aqui dentro do diagrama, certinho? Então, olha só, ele fala que o nosso conjunto universo... Peraí. O nosso conjunto universo é igual a 140, certo? Porque são 140 pessoas entrevistadas. Isso significa que se eu somar tudo que está dentro dos círculos, mais o que tiver aqui fora, tem que dar 140 pessoas. Aí, nesse tipo de questão, a gente sempre tenta começar pelo meio. O que é o meio aqui? É essa informação, que é as 3 coisas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, essa informação foi dada. Nem sempre ela é dada, tá? Mas se tiver, você começa ou por aqui ou por nenhum, entendeu? Quem não utiliza nenhum. No caso, 5 pessoas utilizam os 3, então a gente vai começar por aqui. Ok? Aí ele fala assim, ó, que 48 pessoas utilizam somente o Rebu. Então aqui, ó, quem utiliza somente o Rebu é essa parte aqui do diagrama. Ele não pertence aos outros círculos, o azul e o preto. Então aqui eu vou pôr 48, ok? Depois ele fala, 30 utiliza o Fibecar. Essa informação não posso preencher agora, por quê? O Fibecar, ele tem 4 partes, vamos dizer assim, essa e essa. Tem que dar 30 tudo, mas eu não sei quanto que vai ser para cada parte. Ok? 26 utilizam o PopBH, analogamente não posso preencher agora. 19 utilizam o Rebu e Fibecar. Essa aqui a gente já pode. Por quê? Rebu com Fibecar, a união, a interseção, né, é essa parte aqui, ó, do diagrama. Então tem que dar 19, essa continha. Então significa que eu preciso pôr 14 aqui, né? Porque 14 mais 5 vai dar os 19 que ele está falando. Então, eu vou pôr 14 aqui para preencher. 11 utilizam Rebu e PopBH. Então, aqui está o Rebu, que é o vermelho, e o PopBH, que eu escrevi ao contrário aqui, né? Ele falou que são 11 pessoas. Eu já preenchi, ó, essa parte aqui que ele está falando, que pertence aos 2 círculos de uma vez, né? Ele falou que são 11 pessoas, então já por 5 falta 6, ok? Ele falou, nenhuma pessoa utiliza somente o Fibecar e PopBH. Então, o que seria isso aqui? Somente o Fibecar e o PopBH é essa parte aqui, ó, que utilizam os 2, mas somente os 2, sem o Rebu tá no meio, entenderam? Então, aqui eu preciso preencher com 0 o meu diagrama. É a informação que foi dada. Beleza? Agora que eu já tenho esses meios, vamos dizer assim, preenchidos, eu vou voltar para a informação total do Fibecar e do PopBH. Então, ele fala assim, 30 utiliza o Fibecar, sei lá, Fibecar. Então, se é 30, eu já preenchi aqui com 19, correto? 14 mais 5, 19. Para 30, faltam 11, então aqui tem que ser 11. Beleza? E 26 utilizam o PopBH. Então, essa soma aqui da bolinha preta tem que ser 26. Então, 6 mais 5 deu 11. Para 26, faltam 15, né? Você vai fazendo as diferenças aí, qualquer coisa você pausa o vídeo e vai fazendo as continhas se você tiver
dificuldade de acompanhar. Eu fiz 26 menos 11, 15 a resposta. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso saber quem não utiliza nenhum. E aí eu vou colocar essa informação aqui do lado de fora. Porque há pessoas que não utilizam nenhum dos aplicativos. Então, vamos tentar fazer essas continhas aqui dentro, com muita calma, certo? Tentar evitar ao máximo ficar escrevendo. Se você conseguir fazer algumas contas de cabeça, sua vida facilita. Então, vamos lá. Ó. 15 com 5, 20, certo? Aqui, 14 com 6 também dá 20. Então, somando dá 40, certo? 40 com 48 vai dar 88. 40 com 48 vai dar 88. Com 11, vai dar 99, certinho? Ele falou que foram entrevistadas 140 pessoas. Então, olha só, 99, para chegar no 100, a gente tem uma unidade. E do 100 para 140, 40 unidades. Ou seja, vai dar 41 se eu fizer essa subtração, 140 menos 99. Então, 41 pessoas não utilizam nenhuma dos dois. Certinho? E foi exatamente o que ele falou aqui na letra A. 41 pessoas não utilizam nenhum dos 3 aplicativos. Então, essa é a correta, tá bom? Vamos ver a B. 49 pessoas utilizam somente um aplicativo. Quem utiliza somente um aplicativo é essa galerinha aqui, ó. Esse camarada, porque ele está só no círculo vermelho. Esse camarada, porque está só no círculo azul. E esse camarada, porque está somente, única e exclusivamente no círculo preto. Observe, esse número aqui, ele pertence a 2, né? Tanto ao preto quanto ao azul. Esse aqui, quanto ao preto e ao vermelho. Esse aqui pertence a todos. Então, somente um, eu vou pegar esses 3 números que eu falei. 48 com 11 com 15. Certo? Se eu somar aqui, não vai dar 49, né? Porque aqui já é 48, então não vou nem perder meu tempo precioso fazendo essa conta. Letra C. 73 pessoas não utilizam POP BH. Quem não utiliza POP BH é essa galera aqui que eu vou pintar de roxo. Olha só. Esse não utiliza porque está fora do círculo preto. Esse porque está fora do preto. Esse também. E esse também. Ele falou que são 73, né? Só que se eu somar aqui rapidamente, bater o olho, ó, 48 com 41, já vai dar 89, né? Então, assim, eu nem vou perder meu tempo também, porque nada a ver, né? Letra D. 19 pessoas utilizam os aplicativos Rebu ou Fibecar. Então, quem são as pessoas que utilizam Rebu ou Fibecar? Seriam as pessoas todas que estão dentro do Rebu, do círculo vermelho, certo? E as pessoas que estão dentro do círculo preto. Se eu fizer essa soma aqui, tá do círculo azul, desculpa. Se eu fizer essa soma aqui, tá na cara que não é 19, né? Porque ele falou ou e não i, certo? Aqui, se fosse i, aí sim estaria certo, que seria essa galerinha aqui, ó, certo? Rebu e Fibecar, certo? Que elas utilizam. Quem tá aqui utiliza Rebu, utiliza Fibecar e utiliza também o POP BH. Então, ela entra numa coisa ou na outra aqui, e esses 14 também. Ou seja, para aqui tá correto, deveria ser i e não ou. Beleza? Então, por isso aí, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Certinho? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai para a questão 29, não é isso? A questão 29, ela é uma questão que envolve sistema de equação. Deixa eu colar ela aqui para a gente poder fazer. Olha só, os irmãos Enzo e Valentina nasceram no dia 10 de junho, porém em anos diferentes. Em novembro de 2019, Enzo tinha 1/3 da idade de Valentina. Então, vou escrever matematicamente aqui o que foi falado. Ó. Enzo tinha, ou seja, ele era igual, não é? A 1/3 de Valentina, ou seja, Valentina sobre 3, ok? Em novembro de 2022, a idade de Valentina será o dobro da idade de Enzo. Então, vamos lá. Ó, 2019, 2020, 21, 22. Então, passaram-se 3 anos. Tanto o Enzo quanto a Valentina envelheceram 3 anos. Então, eu tenho que acrescentar 3 unidades em cada uma das minhas variáveis. Então, olha só. O Enzo mais 3, certo? Que ele vai ter envelhecido em 2020, será, ou seja, será igual ao dobro... Peraí, a Valentina será o dobro de Enzo, né? Então, deixa eu escrever assim. A Valentina mais 3, porque ela envelheceu 3 anos, ela vai ser o dobro da idade do Enzo. O Enzo também envelheceu, porque quando eu estou falando aqui, eu estou falando do Enzo de 2019.
Por isso que eu tenho que envelhecer ele 3 anos. Beleza? Então, isso aqui é a montagem, vamos dizer assim, do sistema de equação. Agora é só resolução. Ele está pedindo para a gente quantos anos terá a Valentina. Então, o que eu vou fazer? Olha só, já está isolado aqui para mim, já está grátis, né? Aqui já deu o Enzo em função da Valentina, ó. Então, eu vou pegar, vou tirar a letra E daqui de Enzo e vou colocar Valentina. Essa equação, ela vai ficar toda em função de Valentina. E aí eu descubro quanto vale a Valentina, certo? Então, peraí, vamos lá com muita calma. V mais 3 é igual a 2 vezes, aí ó, V sobre 3, que é o valor do Enzo, que eu tirei daqui, e substituí aqui, né? Enzo não é V sobre 3, então eu tiro E e ponho V sobre 3 no lugar desse E, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer V mais 3 é igual, faça um chuveirinho aqui, vai ficar 2V sobre 3, lembrando, 2 vezes V, 2V. 1 vezes 3, 3. Mais 6, né? Que eu tenho que multiplicar o 2 vezes 3 aqui. Ok, agora eu tiro o MMC, né? Que é 3, porque só tem o 3 aqui, o 1 é neutro, concorda? Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Em todos os termos, ó. 3 dividido por 1 é 3, vezes V, 3V. 3 dividido por 1 é 3, vezes 3, 9. 3 dividido por 3 é 1 vezes 2, 2V. 3 dividido por 1 é 3 vezes 6, 18. Ok? Agora, presta atenção aqui que eu já vou fazer um pulo do gato duplo carpado, certo? Que é o seguinte, esse 2V vai passar para o lado de cá subtraindo. Então, eu vou ter que fazer 3V menos 2V. 3 menos 2 é 1, então vai ficar V aqui. Esse 9 vai passar para cá subtraindo, porque ele está somando do lado de cá. Então, vai ficar um 18, que eu vou tirar 9, que vai dar 9. Ou seja, a Valentina tem 9 anos em 2019, porque foi o que a gente fez aqui. Esse V aqui, a gente pegou para o ano de 2019, ok? Aí, no ano de 2050, você concorda comigo que vão ter passado, ó, se fosse 2020 para 2050, teria 30 anos. Aí, de 19 mais 1, né? Para chegar no 20, então 31 anos. Ou seja, a Valentina vai ter 9 que ela tinha em 2019, mais 31 anos que se passaram. 40 aninhos de idade vai ter a Valentina em 2050, beleza? O importante aqui é escrever a equação corretamente, resolver, tem que tirar um MMCzinho, que alguns alunos não gostam, certo? E não confundir torta de banana com banana torta. A idade que a gente achou da Valentina é no ano de 2019, tá bom? Senão você erra. Tranquilo? Até porque, olha só, você erra mesmo, sabe por quê? Olha só, 2019 para 2022 é 3 anos. Então, se você confundir as bolas aí e achar que você está no ano de 2022, você vai somar, ao invés de 31, você vai somar 31 menos 3, que vai dar 28. E aí você vai chegar na resposta da letra A. Então, assim, muita hora nessa calma, tá bom? Muito cuidado, porque senão você vai errar essa questão aí, beleza? Eles sempre colocam uma alternativa que eu costumo chamar de errada certa, que é uma alternativa que você acha que está certa, mas na real ela está errada, né? Então, muito cuidado, beleza? Vamos agora para a questão 30, ela é uma questão de geometria. Se não me engano, ela é uma questão de teorema de Tales. Peraí, deixa eu dar mais uma olhada nela aqui. Opa! Vamos lá. Peraí, deixa eu arredar um tiquinho para cá. Então, vamos lá. Ó, considere os segmentos AB, AN, BN, MN na figura a seguir. Sabe-se que AB é paralelo a MN, então a gente pode utilizar aí, né, o teorema de Tales, retas paralelas cortadas por transversais, enfim. E a distância entre esses segmentos é igual a 200 quilômetros. A distância entre AB e AM e MN, desculpa, é 200 quilômetros. Então, o que ele está querendo dizer, gente, é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma linha aqui. É isso, tá? Então, aqui, ó, certinho? Aqui, a gente tem 200 quilômetros, ok? Além disso, sabe-se que AN e BN interceptam no ponto X. Então, AN e BM se interceptam no ponto X. De maneira que XN para AX é igual a 3, né? XN está para AX, assim como 3 está para 2. Então, o que ele quis dizer aqui é que essa distância
xn, esse trecho aqui, certo? Eu vou colocar 3 aqui só hipoteticamente, certo? Xn para AX é como se fosse 3 está para 2. Calcule a distância entre o ponto X e o segmento AB. Olha só, a distância do ponto X ao segmento AB, vou até apagar aqui só esse 2, passei ele para o lado de cá só para ficar claro da gente entender. Isso aqui, a distância de um ponto até uma reta, a gente chama de altura, tá? Por quê? Porque falou que a distância tem que ser perpendicular, tem que formar 90 graus. Então, o que ele quer aqui, nada mais, nada menos do que a altura desse triângulo, certinho? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um teorema de Tales, tá? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que esse comprimento todo, ó, o todão, peraí, deixa eu selecionar o pincel. Aqui, esse todão, certo? Que é 5, está para o pedacinho pequeno, que é 2, certo? Assim como esse todão aqui, que é uma altura também, porque se a distância dessa reta até essa é perpendicular à altura, forma 90 graus. Então, são lados análogos, vamos dizer assim. O todão aqui, que é 200, certo? Está para essa alturinha aqui, que eu vou chamar de y. Certinho? Então, aqui eu vou descobrir. O y vai ser o que eu estou caçando. Vou voltar aqui só um pouquinho, para vocês entenderem como que a gente faz esses teoremas de Tales, tá? Olha só, por que eu quis fazer com 5 e não com 3? Porque se eu tivesse fazendo 3 está para 2, eu teria que descobrir a altura desse triângulo aqui, entendeu? Desse triângulo MXN. Eu não quero descobrir, isso para mim é irrelevante. Então, o que eu faço? Eu faço esse ladão todo para esse ladinho, assim como essa alturona para essa alturinha. Então, ficou 5, que é o comprimento total, 3 mais 2, né? Está para o lado pequenininho, que é 2, assim como a alturona toda, que é 200, está para a alturinha aqui que eu chamei de y. Aí o que a gente faz aqui agora? A gente simplifica, né? Ou multiplica cruzado, do jeito que você quiser, tá? Então vai ficar 5y, que eu multipliquei aqui, 5y, é igual a 2 vezes 200, que é 400, né? Então, esse 5 passa para cá dividindo e vai ficar 400 dividido por 5. Se eu divido 400 por 5, eu vou ter 80 como resposta. Portanto, letra D. Beleza? Então, é isso aí. Vamos lá agora para a questão número 31, né? A notícia a seguir se refere à Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, que ocorreu na França. Copa do Mundo de 2019 mostra que o futebol feminino está mais popular do que nunca. A audiência do futebol feminino tem aumentado na TV, assim como o número de espectadores nos estádios. Antes do início do torneio, mais de 800 mil ingressos já tinham sido vendidos na Copa de 2019. E as entradas para aberturas, semifinais e final se esgotaram em 48 horas. Mas ainda há dificuldade. A premiação para mulheres, embora tenha aumentado, ainda é muito inferior à dos homens. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2015, a seleção vencedora recebeu 2 milhões de dólares. Neste ano, quem vencer a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019 vai receber o dobro desse valor. Na Copa de Futebol Masculino de 2014, a seleção campeã recebeu 35 milhões de dólares e na Copa de Futebol Masculino de 2018, a premiação foi de 38 milhões de dólares para a seleção vencedora. Então, vamos ver aqui o que ele quer. Ele quer a correta. Letra A. O prêmio para a seleção vencedora da Copa de Futebol Masculino sofreu um aumento maior que 10% de 2014 para 2018. Ele falou que em 2014 esse prêmio era 35 e em 2018 passou para 38. Olha só, 35, 10% desse valor é 3,5. É só mexer uma casa com a vírgula. Se eu somar, dá 38,5. Como foi só 38, foi menos que 10%, e não mais que 10%. Então, essa está errada. Certo? Letra B. O prêmio para a seleção vencedora da Copa de Futebol Feminino de 2015 representa mais de 5% do prêmio para a seleção vencedora da Copa de Futebol de 2014, a masculina, né? Então, peraí, vamos lá. Ó, em 2015, tá vendo aqui? A seleção recebeu 2 milhões de dólares, certo? Aí ele falou que isso feminina. Então, feminina, em 2015, foi 2 milhões. Vou pôr assim, foi 2 milhões. 2 milhões. A masculina, em 2014, que é o que ele quer comparar aqui, foi 35, né?
35 milhões. Então, o que acontece? Ele fala que é mais que 5%. 5%, como que a gente calcula isso aqui facilmente? Né? A gente pensa o seguinte, a gente pensa que 10% de 35 é 3,5, tá? E aí, 5% é metade. Eu vou dividir 10%, certo? Por 2, que eu vou ter a metade, que é 5%. Aí você pensa em grana. R$ 3,50 para você dividir para você e para o seu irmão. R$ 3,50. Vai dar quanto para cada um? Certo? Vai dar R$ 1,75 para cada. Certo? R$ 1,75 mais R$ 1,75. Faça as contas aí, ó. R$ 1 mais R$ 1. Dá R$ 2,00. 75 centavos mais 75 centavos dá 1,50. 2 mais 1,50, 3,50. Então, 5% de 35 milhões é 1 milhão e 75 mil, certo? 1,75. Como o das mulheres foi 2, isso realmente é mais que 5%. Então, a letra B aqui está correta, certo? Mas vamos continuar fazendo aqui algumas contas só para a gente ter certeza que as outras estão realmente erradas, né? Letra C. O prêmio para a seleção vencedora da Copa de Futebol Feminino de 2019 representa menos de 9% do prêmio para a seleção de 2018. É menos que 9%. Então, vamos ver aqui. Em 2018, foi 38 milhões. 38, peraí. Vou fechar aqui. 38 milhões, certo? 10% desse valor é 3,8, ok? Vamos só calcular 10% aqui para a gente ver. Aí ele fala que o prêmio da seleção de futebol feminino representa menos de 10%. Então, a gente viu aqui que esse valor dobrou, era 2 milhões antes, feminino, e aí vai receber o dobro desse valor, ou seja, vai ser 4 milhões. Então, na real, 3,8, né, é 10%. Ele falou que é menos que 9%. A gente vê que é mais do que 10%. Então, não tem como ser menos que 9%. Porque foi 4 milhões, é mais do que 3,8%. Ele está falando que foi menos que 9%. Então, aqui essa também está errada, entenderam? Letra D. O prêmio para a seleção vencedora da Copa de Futebol Feminino sofreu um aumento de 200% de 2015 para 2019. Cheguei aonde eu queria. Isso aqui a gente precisa explorar um pouco, tá? Olha só. Se eu peguei um valor aqui, que era 2 milhões, e dobrei, eu multipliquei ele por 2, né, para ficar 4, então o que eu estou fazendo é aumentar 100%, entendeu? 100% de 2 é 2, concorda? Então, se eu aumentar 100%, eu estou pegando 2 mais 2, então está virando 4. Ou seja, na real aqui, eu aumentei foi 100%. Por que eu falei que eu cheguei onde eu queria? Porque a pessoa pensa assim, ela dobrou, ela multiplicou por 2, então o aumento foi de 200%. E não é verdade. Não é verdade, mas as provas, todas que você imaginar, elas amam fazer essa pegadinha. Tipo assim, eu tripliquei o valor, então eu aumentei 300%? Não. Se você triplica um valor, por exemplo, se eu triplicasse o valor, eu estaria aumentando isso aqui em 200%, certo? Eu tenho que pensar o seguinte... Para triplicar o valor, eu tenho que multiplicar esse 2 por 1 mais 2, correto? Esse 1 aqui é intrínseco do próprio número. É como se fosse 100% dele mesmo. Então, eu estou pegando 100% desse valor mais 2 vezes esse valor. Então, no frigir dos ovos, o que você fez foi triplicar, multiplicou por 3. Só que o seu aumento, aumento mais 2, tá vendo aqui? É mais 200%. Então, a gente não pode confundir. Se ele falar assim com você, eu, sei lá, quintupliquei um valor. Então, ele, na real, se ele quintuplicou, ele aumentou 400%. É tipo, pensa uma unidade a menos. 5 menos 1, 4. Então, foi 400%. Certo? Para vocês não confundirem que isso aí é perigosíssimo, tá? Eu vejo pessoas de boa família caindo nessas pegadinhas. Certo? Então, cuidado, amiguinhos. Não caiam nisso. Se cuidem para não cair. Ok? Vamos agora para a questão 32. É uma questão fácil. Relativamente de geometria, né? Fala o seguinte, certa piscina está dividida em 5 raias de dimensões iguais, como sugere a figura a seguir. Tá? Aqui é a figura, beleza. Se o comprimento da piscina é 14 vezes a largura de cada raia, então olha só, cada raia, eu vou falar que tem X aqui de largura. O comprimento vai ser 14 vezes, então é 14x. Beleza?
de cada raia, e o perímetro de cada raia é igual a 75 metros, determine a área da piscina. Então, o que ele está falando? Ó, essa raia, vamos examinar ela aqui, essa daqui, certo? Ela tem 14x aqui, 14x aqui. X aqui, desse lado, e x do outro. Perímetro é a soma dos 4 lados de um retângulo, no caso. Então, se eu pegar 14x mais 14x mais x, eu vou ter 75 metros, que foi falado ali, que é o perímetro dessa piscina. 14 com 14, 28, mais 1, 29, mais 1, 30. Então, eu sei que 30x é igual a 75. Ou seja, x, esse 30 vai passar para cá dividindo, vai ser 75 dividido por 30. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 5, tá? Embaixo, 30 dividido por 5, 6, ok? E 75 dividido por 5 vai dar 15. Se você tiver dúvida, você pausa o vídeo e faz a continha. Mas aqui, ó, 75 por 5. 7 por 5, 1, sobra 2. Aí vem 25, dá 5. Beleza? Então, 15 sextos. Eu poderia fazer essa conta aqui? Poderia fazer quanto que é 15 dividido por 6. Mas eu acho que não vai ter necessidade. Aliás, eu posso simplificar por 3 ainda. Calma lá. Aqui, ó, por 3. Em cima e embaixo vai dar 5 meios. Aí vai dar 2,5. Para ficar mais fácil, beleza? Então, agora, ele quer... Só um minutinho. Desculpa. Ele quer a área da piscina, certo? Então, esse lado aqui, ó, ele vale 14 vezes 2,5. Então, vou fazer essa continha aqui embaixo, só para a gente saber, ó. Por quê? Porque é x, né? E o valor de x é 2,5. Então, olha só. 4 vezes 5, 20, vai 2. Aqui dá 8 mais 2, 10. Apaga esse 2 para não confundir. 5, 1 vezes 5, 5. E aqui 2, né? Somando, vai dar 0, 5, 35. Aqui tem uma casa com a vírgula, eu ando uma casa. Então, aqui o comprimento dessa piscina é 35, certo? E a largura, ó, cada x aqui não vale 2,5? Então, aqui, ó, 2,5 com 2,5, 5, com 2,5, 7,5, com 2,5, 10, com 2,5, 12,5. Beleza? Então, a área da nossa piscina é 35 esse 12,5. Aí, a gente fazendo essa continha, a gente acha. Tá vendo como... Opa, foi mal aqui. Tá vendo como que essa continha, esse problema, ele não é muito difícil? Né? Só tomar um pouco de cuidado para você não errar. Mas, enfim. Então, aqui, ó, 12,5 vezes 35. Porque a área, né, de um retângulo é base vezes altura. Ele quer a área da piscina completa. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. Aqui vai dar 10 com 2, 12, vai 1. E aqui, 5 mais 1, 6. Aqui, 15, vai 1. Cuidado, tá? Você apaga quando você estiver fazendo. 6 mais 1, 7. E aqui, 3. Não foi nada, né? 3. Por isso que eu falei que é bom apagar, senão você quer somar da parcela anterior. 3. Certinho? Então, fica 5, 7, 13. Isso que eram 7, gente? Acho que era, né? 4. Então, deu 437,5. Beleza? Porque aqui tem uma casa com a vírgula, que não tem nenhuma, eu vou andar uma. Letra C. Sejam mais organizados quando vocês estiverem fazendo, porque letra feia faz a gente errar na prova, tá bom? Vocês viram aí agora que poderia ter dado errado, devido à minha letra. Mas, enfim, vamos lá. Questão 33 agora. Ok? Eita, que isso? Redar, filha. Ó, essa aqui é uma questão de razão e proporção, muito tranquila também, certo? Ou razão e proporção, ou regra de 3. Isso é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Certa barra de chocolate de 150 gramas é vendida por R$ 5,50. A empresa que fabrica esse produto diminuirá a barra de chocolate para 132 gramas. Qual deverá ser o novo preço do produto para manter a mesma razão? Aqui, ó, ele falou para você, né, o que você tem que fazer? Uma razão e proporção, né, entre o preço e a quantidade de chocolate. Então, vamos lá. O preço da primeira era 5,50. Eu vou pôr 550 aqui e vou fingir de egípcia, tá? Ignorar a vírgula. Então, eu vou falar o seguinte, o preço está para a quantidade de gramas, esse preço, para essa quantidade de gramas, assim como o novo preço, quando for reajustado, vai estar para essa quantidade de gramas. Qual que é o pulo do gato aqui que você não pode confundir jamais, nunca, em tempo algum? Aqui eu escolhi pôr grama embaixo. Então, aqui também a grama tem que vir embaixo, tá bom? Porque isso aqui é uma razão
né, uma regra de 3, a mesma coisa, diretamente proporcional. Eu poderia falar o seguinte também, ó, isso aqui é uma forma de fazer, vou resolver. Deixa isso aqui reservado em uma tigela, por enquanto, e vamos só ver aqui como é que poderia ser feito também, tá? Eu poderia falar o seguinte, 150 gramas custa 550 centavos, ou R$ 5,50, certo? Então, 132 gramas vai custar X. Certo? Na hora que você for multiplicar cruzado, isso aqui vai dar 150x, é igual a 132 vezes 550, ou 550. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo aqui? Vai ficar 132 vezes 550 e 150x. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Aqui, como eu quero saber o valor de x, ao invés de multiplicar cruzado, e esse 150 vir para cá, para perto do x, e depois eu passar ele de novo dividindo, eu vou só passar esse 132 para lá multiplicando. Então, meu x vai ser igual a 550 vezes 132 dividido por 150. Observa uma coisa, amiguinhos. Aqui, saber critérios de divisibilidade é tudo na vida, né? Vou cortar um zero em cima com um zero embaixo. Posso fazer isso porque está multiplicando. Tá bom? Eu vou dividir 55 e 15, ambos por 5. Tá? Aqui vai dar 11. Se eu divido 55 por 5, dá 11. E 15 por 5 vai dar 3. Observa uma coisa aqui, ó. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, eu consigo dividir esse número. 132 por 3. Eu vou fazer aqui no cantinho, 132 por 3, ó. Aqui vai dar 4, que dá 12, sobra 1. Desse aqui, vai dar 4 também. Ou seja, se eu pego esse 132 dividido por esse 3, não sobra nada aqui embaixo, então sobra 1, porque o elemento neutro da divisão é o 1, né? Ou seja, não deu nada. E aqui, 44. Ok? Aí eu faço 44 vezes 11. Gente, 44 vezes 11, você pode fazer o seguinte. 44 vezes 10, que esse 1 aqui representa 10, né? Ele está na dezena, que dá 440. E 44 vezes 1, que é 44. Aí você soma 440 mais 44, que dá 484. Ou seja, R$ 4,84. Beleza? Se você não quiser, você pode fazer armado. 44 vezes 11, etc e tal. Isso aí, de boa, né? Você pode fazer do jeito que você achar melhor, não tem problema nenhum. Beleza? Bora, então, para a questão 34 agora. Na figura a seguir, ABCD é um quadrado. E o segmento CE é o prolongamento desse lado BC aqui, ó. Certo? Prolongamento, beleza. Considere um segmento que ligue os pontos A e E, certo? Então, o ponto A até o E. De maneira que intercepte o lado CD no ponto F. Então, olha só, o que ele quis dizer aqui foi isso aqui, ó. É um segmento que vai ligar esse ponto até esse, certo? Aqui, então desenhei. Aí, de maneira que ele intercepte o lado CD, esse aqui, cadê? CD, no ponto F. Então, aqui, no ponto F. Aqui é o ponto F. Beleza? Se o segmento BE, então ele falou o comprimento aqui total, ó. Esse comprimento aqui, BE, mede 4, certo? Então, vou pôr aqui um 4. E o segmento CF, aqui, ó, essa altura aqui, né? Mede 1. Quanto mede o segmento AF? Então, olha só, isso aqui não é um quadrado? Essa coisa aqui? Então, eu vou falar que aqui vale X e aqui vale X. Aí, agora, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar no triângulo grandão de fora, que é esse aqui, ó, certo? Com relação, vamos dizer assim, a esse cateto e esse cateto aqui. Aí eu vou falar o seguinte, que 4 está para X, mais uma de teorema de Tales, tá vendo? 4 está para X, que é esse lado aqui, certinho? Assim como, então eu peguei o triângulo grandão. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o triângulo pequeno, tá? Aí no triângulo pequeno, qual a relação que eu vou ter? Aqui, ó. Esse comprimento aqui, né? Lembra que eu coloquei esse cara para esse. Então, eu tenho que começar aqui, ó, com esse cara aqui, que é o lado análogo ao primeiro que eu falei. Entendeu? Tem que respeitar a ordem, a hierarquia das coisas. Então, se aqui tudo vale 4 e esse pedaço aqui vale X, então o pedaço que sobra para cá vale 4 menos X. Concorda? Ó, o comprimento todo é 4. Esse trecho é X. Então, o que sobrou aqui é o 4, que era tudo, menos esse X. Então, eu vou falar o seguinte, que 4 menos X, que é esse cara, está para 1, certo? Então, observa aqui o que a gente fez. A gente falou, o triângulozão, esse trechão está para essa altura, assim como no triângulo pequeno, esse trecho aqui está para a altura.
E agora, mel na chupeta, é só multiplicar cruzado e resolver essa equação. 4 vezes 1 é 4, certo? E x multiplicado por esse carinha aqui, eu vou ter que fazer um chuveirinho. Certo? Vai ficar 4 é igual x vezes 4 é 4x e x vezes x é menos x quadrado. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou passar todos esses termos para o lado de cá. Ok? Bonitinho. E aí, vou passar para cá, para a esquerda, porque aí esse cara vai ficar positivo, vai ser melhor para mim também. E já vou pôr na ordem. Vai ficar assim, ó. Esse x ao quadrado veio para cá somando. Esse 4x vai vir para cá subtraindo, porque ele estava positivo, né? E esse 4 continua positivo, porque ele já está à esquerda da igualdade. Beleza? Então, agora, o que acontece aqui? Isso aqui está com cara de uma coisa, não tá, amiguinho? Eu posso resolver isso aqui de várias formas. Fórmula de Bhaskara, soma e produto, ou fatoração. Por quê? Isso aqui é um trinômio, tem 3 termos. Quadrado, porque esses dois são quadrados, e é trinômio quadrado perfeito, por quê? O carinha do meio, ele é o produto, né, do 2 vezes a raiz do primeiro termo, menos a raiz do último termo. Então, isso aqui, na real, é isso aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, não. Vamos resolver isso aqui por soma e produto, tá? Como que eu resolveria por soma e produto? Soma e produto, eu tenho que pensar em 2 números que eu multiplico e dá o termo C, aqui no caso, com o sinal conservado. Eu tô falando que é o C porque o A aqui é igual a 1, então isso já facilita muito a gente, tá? Então, aqui, o C é 4, e aí eu vou fazer 2 números que eu somo, por isso que é soma e produto, e dá o meu B, o C com sinal conservado aqui, e aqui o B, só que com sinal trocado. Como aqui é menos, eu vou pôr mais. Entenderam? Então, aqui fica fácil perceber que tem que ser 2 vezes 2 e 2 mais 2 para dar 4. Ou seja, o meu x aqui, ele vale 2, tá bom? Então, a raiz dessa equação é 2. Ela tem uma raiz só. Por quê, gente, que ela tem só uma raiz? Porque o delta dela é igual a 0. Tá? Eu vou até fazer uma coisa aqui para vocês. Então, a gente descobriu a raiz já pelo método soma e produto. Vamos tirar a fórmula de Bhaskara aqui? Quem lembra que a fórmula de Bhaskara é x menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado? Aqui, aliás, vou pôr delta, né? Que a maioria dos alunos está mais acostumada a ver ela assim. Então, vem cá e vamos tirar o delta comigo. Ó. Delta é b2 menos 4ac, correto? b ao quadrado menos 4ac. O b aqui é menos 4. Eu vou elevar ao quadrado, vai dar positivo, porque todo número ao quadrado é positivo, dá 16. Menos 4, que multiplica o A, que é 1, e o C, que é 4. Olha só, 4 vezes 4, 16, com sinal de menos. Vai ficar 16 menos 16, delta igual a 0, como a gente já tinha conversado, porque as raízes deram iguais. Então, se o delta é 0, o que eu vou fazer aqui da minha vida? Eu vou falar o seguinte, eu vou falar que x é igual a menos b. Esse menos com esse menos fica mais. Então, fica 4 mais ou menos 0, raiz quadrada, né? Dividido por 2 vezes 1, porque o A aqui é 1, então fica 2. 2 vezes 1, 2, beleza? Então, x, ele é igual, nada mais, nada menos, que 4 dividido por 2. Por quê? Porque mais 0, aqui que dá essa raiz, e menos 0, não faz diferença. Então, o x é igual a 2, beleza? Então, ele quer saber o seguinte, quanto mede o segmento AF? Agora aqui a giripoca vai piar, né? O segmento AF que ele quer. Eu achei só o valor de x, então cuidado, tá? A gente não achou o que a gente estava procurando ainda. Então, vamos lá descobrir quanto que vale o segmento AF. Aqui eu dei uma... Socorro! Jesus amado, amiguinhos. De vez em quando esse negócio faz uma traquinagem comigo. Então, aqui, ó, todo cuidado é pouco, porque eu não achei ainda o que eu queria, tá? Mas agora eu acho facilmente. Por quê? Porque aqui não vale 2. O x é 2. Se esse trecho aqui é 1, aqui é 1. Concordam comigo? E aqui vale 2, porque aqui também é x. Então, se eu fizer teorema de Pitágoras, eu acho quanto que vale esse y aqui. Certinho? Porque é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar, isso é cateto, isso é cateto. Eu vou falar que a soma do quadrado dos catetos, certo? Ou seja, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o y. 2 ao quadrado é 4, certo? Aqui. 1 ao quadrado é 1. Somando dá 5. Então, y ao quadrado é igual a 5. Ou seja, o valor de y, eu tiro esse quadrado daqui, passando para cá com raiz quadrada. É raiz de 5. Beleza? Olha para você ver, gente. Você descobriu o x e tinha resposta. Ou seja, você tem que ficar cabreiro, né? Porque senão você erra. Você erra feliz. Então, muito cuidado, tá bom? Para não fazer as coisas aí e achar que o x é a resposta.
Nem sempre, tá? Não necessariamente o X é a resposta para tudo. Beleza? Vamos para a próxima, 35? Olha só. Para melhorar as vendas, o dono de uma loja de automóveis diminuiu o preço dos carros em 10%. Passado certo tempo, as vendas melhoraram e o dono da loja aplicou um aumento de 5% no preço mais recente dos carros. De acordo com essas informações, é correto afirmar que logo após esse aumento de 5%, o preço dos carros sofreu em relação ao preço P inicial, né, o quê? Aumentou, diminuiu e quantos por cento? Então, vamos lá. Olha só para vocês verem, amiguinhos. O que acontece aqui? O preço do meu carro, ele era 1P. Beleza? Quando eu quero diminuir 10% de um valor, o que eu faço oficialmente, matematicamente falando? Eu pego 90% desse valor. Se eu estou diminuindo 10%, eu não estou ficando com 90%, então o que eu faço? Eu pego esse P aqui, ó, para reduzir 10%, eu multiplico ele por 90%. Entendeu? Eu reduzi 10%, eu fiquei com 90%. E 90% é o quê? 90 dividido por 100, a palavra por significa divisão, fração. Então, é a fração 90 por 100. E aí, eu cancelo um zero aqui. 9 dividido por 10 é só dar uma casa com a vírgula. Fica 0,9. Então, toda vez que você quiser diminuir 10%, você multiplica por 0,9. Quer diminuir 20%? Multiplica por 0,8. Quer diminuir 25%, desculpa, multiplica por 0,75, que é o que sobra. É a porcentagem complementar. Aí, o que acontece? Ele foi lá e diminuiu 10%. E depois, ele aumentou 5%. O que eu tenho que fazer, então? Se eu vou aumentar uma coisa em 5%, ela já era 100% de si própria, né? Considerando aqui que isso aqui é o novo 100%. Vamos pensar assim. Tudo é 100% de si próprio. Se eu quero aumentar 5%, o que eu vou fazer, amiguinho? Eu vou ter 105%, concorda? Então, olha só, 105% é 1,05. Esses dois zeros fazem eu andar duas casas com a vírgula. Então, o que eu vou fazer aqui, real oficial? Eu vou multiplicar por 1,05, porque eu estou aumentando 5%. Agora, pronto. Antes eu tinha um P. Agora, vamos ver o que eu tenho. A multiplicação de 0,9 por 1,05. Dá preguiça? Dá, né? Mas fazer o quê? Nós não temos calculadora, né? Então, vamos lá fazer essa continha aqui à mão. Ó, é 1,05 vezes 0,9. Então, eu vou fazer aqui. 9 vezes 5, 45, vai 4. 0 aqui, com esse 4 desceu. E aqui 9. Aqui tem 1, 2, 3 casas com a vírgula. Eu vou andar 3 casas com a vírgula. Ficou 0,945. Então, antes eu tinha 1P, agora eu tenho 0,945P, certinho? Então, esse 0,945P aqui, se eu quiser saber em termos percentuais, eu vou multiplicar por 100, certo? E aí eu coloco o sinal de porcento. Multiplicar por 100 aqui é andar duas casas com a vírgula. Então, fica 94,5P, certo? Antes eu tinha 100% de P, né? Vamos pôr assim, 100% de P. Agora eu tenho 94,5% de P. Ou seja, na real oficial eu dei um desconto, porque diminuiu de 100 para 94,5, e essa diminuição foi de 5,5%, tá? Então, olha só, alguns alunos que eu conversei falaram assim, você diminuiu 10 e depois você aumentou 5, então você fez menos 10, depois mais 5, então você deu um desconto de 5 no frigir dos ovos. Só que não, entendeu? Não pode pensar em porcentagem com relação à soma e à subtração. É o maior erro que você vai cometer na sua vida, é fazer isso. Você não pode fazer isso. Considerar que você soma e subtrai. Você tem que fazer por multiplicação ou divisão, tá bom? Então, não confundam, pelo amor de Deus. Agora, e se você falasse, professora, eu não aprendi desse jeito, o que você poderia fazer para achar esse resultado aí, um jeito malandro, sagaz, né? Você pensa que esse carro valia R$100, certo? Trabalha com 100 porque é uma porcentagem facilita. Aí você deu um desconto de 10%. Então, ele passou a ser R$90, concorda? 10% de 100 é 10. Aí depois você vai aumentar 5%. Você vai aumentar 5% de 90%. Correto? Então, você pensa o seguinte, como que eu calculo 5%? 10% é 9. 5% é a metade de 9. A metade de R$9 não é R$4,50? Então, você vai aumentar 4,5.
Então, vai ficar 90 mais 4,5, se aumentou, vai ficar 94,5. Entenderam? Então, o seu preço antes, ele era 100. Agora, depois desse aumento e redução aí que fizeram, ficou 94,5. Então, de 100 para ir para 94,5, o que você fez? Você tirou 5,5. Ou seja, 5,5%, que você está falando de 100 inicialmente. E aí fica a letra C. Eu acho até que esse jeito é muito mais fácil do que pensar naquele jeito que eu falei, de fazer multiplicação pelos fatores, 0,9 e 1,05. Mas aquele jeito lá é o jeito real, oficial, matemático de trabalhar com porcentagem, tá? Esse aqui é uma gambiarra que a gente faz para poder conferir e facilitar a vida do aluno. Beleza? O importante é acertar. Você está numa prova de múltipla escolha, lembre-se, tá bom? Vamos lá para a questão 36. A questão 36 é uma questão de raciocínio lógico, tá? Misturado com um pouco de geometria, números triangulares, é uma questão bem interessante. Olha só, a figura 1 tem 3 pontos, a figura 2 tem 6. E foi construída mediante a interseção de um novo ponto entre cada par de pontos. Então, aqui, para eu construir essa, entre esses 2 pontos, eu enfiei um ponto. Foi isso que ele falou, aqui também e aqui também, certinho? A figura 3 tem 15 pontos e foi obtida mediante a inserção de um ponto, de um novo ponto, né, a cada par de pontos. Então, aqui foi a mesma coisa. Ó, eu vou colocar, para fazer a 3, né, eu vou colocar uma bolinha aqui, certo? Uma bolinha aqui, uma aqui e uma aqui. Ok? Então, eu vou enfiando bolinhas nos meios ali, para eu poder... Aqui também, né? Aqui, no caso, aqui e aqui, certo? Eu vou enfiando bolinhas nesses meios aí. Seguindo o mesmo padrão de construção, a figura 4 tem 45 pontinhos. Então, aqui ele está contando, né? Essa aqui tem 15, ó. Se você contar aqui, vai dar 15, aqui vai dar 45. Então, a gente quer saber qual que é o valor da próxima figura, certo? Então, olha só, essa questão aí tem várias formas de você fazer ela. Mas eu vou mostrar para vocês o jeito que eu fiz, tá? Ela é uma questão bem complicadinha, tá? Não é muito facinha, não. Então, eu vou só fazer uma coisa aqui, eu vou dar um zoom nessa figura 4 aí, pra gente poder enxergar bem bonitinho, tá? Dar um zoom bem grandão aqui. Deixa eu só pegar no programa aqui para facilitar minha vida. Certo? Então, vamos lá. Figura 4, para eu poder mostrar para vocês. Olha só para você ver. Não deu o zoom que eu queria. Como que eu faço para aumentar o tamanho dessa figura? Ô, peleja. Enfim, olha só. O que acontece aqui? Eu dei zoom no outro programa e não consegui dar o zoom aqui para enxergar. Ó, vamos lá contar comigo quantas bolinhas tem aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. Então, o meio ali, o espaçamento entre elas, a gente vai ter 8 bolinhas para encaixar, entendeu? Então, eu vou ter que pôr uma aqui no meio, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 aqui, eu contei errado. Então, eu vou ter que aumentar aqui 8 bolinhas na base. Tipo assim, para fazer o próximo triângulo, aqui eu tinha 9, tá vendo? Então, eu vou ter que aumentar mais 8 bolinhas, porque vai ser as bolinhas que vão encaixar aqui. Ok? Isso, aí, então, vai ficar 9 mais 8, 17. Eu vou colocar 17 bolinhas assim. Certinho? 17. Se a gente observar esse triângulo aqui, todos eles têm a segunda fileira, é uma unidade a menos que a última. Vamos dizer assim, a terceira é uma a menos e assim vai. Correto? Então, aqui, ó, eu vou ter... Na última fileira, 17 bolinhas. Porque eu enfiei 8 bolinhas aqui. Então, vai ter 17. Ok? Aí, acima dela, vão ter 16. Depois, 15. Depois, 14. E assim vai até 1. Ou seja, você vai somar todos os números de 1 até 17. Porque, para saber o total de bolinhas, você tem que fazer essa soma toda. Entenderam? Então, vamos lá. Ó. Vou explicar de novo, porque essa questão ela não é simples. Tá? Olha só. Aqui, ele fala que ele para fazer o novo triângulo, ele vai lá e insere, né, um novo ponto entre cada par de bolinhas. Então, ele coloca uma bolinha aqui a mais. Certo? Se eu colocar uma bolinha a mais aqui entre cada 2 pontos, eu vou ter que inserir
mais 8 bolinhas. Então, de 9, né, vai passar a ser 17. E aí eu observo que esse triângulo é sempre assim, ó, 17, 16, 15, 14, e assim vai. Então, eu vou ter que fazer essa soma, certinho? É só isso, mas a gente demora um pouco a enxergar, eu diria. Eu também demorei quando eu peguei a questão pela primeira vez. Então, vamos lá. Eu vou fazer a soma 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. E aí, vou somar depois. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aqui tem como a gente fazer essa soma utilizando uma fórmula, tá? Isso aqui trabalha com um conceito matemático que chama progressão aritmética. Mas eu acredito que é uma matéria do primeiro ano do ensino médio, então provavelmente vocês não vão ter ouvido falar no 9º ano. Então por isso que eu não vou explorar aqui. Mas vamos fazer a soma aqui que é possível. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Mais 5, 15, mais 6, 21. 21 com 7, 28. 28 com 8, 36. 36 com 9, 45. Com 10, 55. Vou reservar em uma tigela, esse 55 aqui. Beleza? Aí agora, vamos somar embaixo. Ó. 11 com 12 dá 23. 23 com 13 dá 39. Vou fazendo aos poucos, né, gente? Devagar e sempre. Isso aqui dá 29, certo? 15 mais 14. E 16 mais 17 dá 33. Então, eu tenho que somar tudo isso. 33 com 29, com 39, com 35, com 55. Então, vamos lá. 55 com 39, com 29, com 33. Certo? 9 mais 9, 18. 18 com 5, 23. 23 com 3, 26. Vai 2. Certo? Acho que alguém fez alguma conta errada, hein? Porque aqui não tem nenhuma opção terminando com 3. 9 mais 9, 18. 18 com 5, 23. Deixa eu só ver aqui, gente, que eu não quero deletar esse vídeo, não. Certo? Aqui é 36, ó, amiguinhos. Desculpa, 11... com 12 vai dar 23. Com 13, 36. Certo? Eu coloquei 39. Então, desculpa, 1000 perdões. Ainda bem que eu vi agora, né? Mas está vendo a importância de você olhar o que você está fazendo e ver com as respostas? Porque aí você perde menos tempo. Então, vamos lá. Ó. 5 com 6 vai dar 11. 11 com 9 dá 20. 20 com 3, 23. Vai 2. Vai 2 para cá. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Com 2, 12. 12 com 3, 15. Então, 153 aqui seria a alternativa correta para essa questão. É uma questão, tá vendo? Ela é difícil, porque você tem que imaginar tudo, ainda perde tempo fazendo essa soma, se você somar alguma coisa errada, vai dar errado. Mas, enfim, ela é difícil, mas fazível, né? Então, é isso. Dando prosseguimento, então, vamos lá para a questão número 37. A questão 37, gente, ela é uma questão de simplificação, tá? Você tem que saber fatorar para fazer ela e ir bem, tá bom? Então, olha só, considere a equação x² menos 8x mais 15 sobre x² menos 9 mais x², blá, 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 igual aqui. Dessa maneira, a solução dessa equação será... Então, aqui, vamos primeiramente simplificar tudo que dá para simplificar. A primeira equação ali, que é x² menos 8x mais 15... Certo? Para eu simplificar isso aqui, para eu fatorar, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no método soma e produto, tá bom? Eu vou tirar as raízes dessa equação. Você pode tirar pela fórmula de Bhaskara, tá? Não tem problema, mas eu vou tirar por soma e produto. Como que eu faço? Como o A aqui, eu sei que é 1, então eu vou pensar o seguinte, em dois números que eu multiplique, dá o C com o sinal conservado. E o B, na soma aqui, vai dar o B, só que com sinal trocado. Então, é menos, vai virar mais. Esses números são 5 e 3. 5 e 3. Então, aqui, não deu 5 positivo, a fatoração desse polinômio e trinômio, no caso, ela é 5, troca o sinal da raiz, era 5 positivo, eu vou pôr negativo, e a outra era positiva, eu vou pôr negativo. É x, troca o sinal da raiz. X, troca o sinal da raiz. Entendeu? Tudo isso por quê? Porque o A é 1 também, tá? Tem esse detalhe. Viria um A multiplicado aqui, mas como é 1, a gente finge de egípcia e deixa para lá, porque o 1 é neutro. Beleza? Então, aqui, eu vou... Simplifiquei aqui, né? Vou reservar numa tigela. Beleza? Vamos continuar agora o de baixo. O de baixo é lindo, né?
Maravilhoso. É a diferença entre dois quadrados. Todo mundo sabe, né? Eu espero, que a simplificação, a fatoração de diferença de dois quadrados é a soma pela diferença das raízes. Não é mesmo? Por quê? Porque é o seguinte, se eu fizer aqui, ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. 3 vezes x vai dar mais 3x. E menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Então, esses dois termos, como são iguais, só que com sinais trocados, né, eles se anulam, dá zero. Então, a gente fica com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, toda vez que eu tenho a diferença entre dois quadrados, porque esse aqui tem raiz quadrada, isso também, na verdade, a fatoração vai ser a soma das raízes. A raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 9 é 3, então vai ser o produto, certo? O produto é a multiplicação da soma pela diferença das raízes. Ou seja, já gostei aqui, né? Por que eu adorei? Porque eu vi que tem um x menos 3 na primeira parcela, no numerador, né? E um no denominador. Então, isso me anima. Que, obviamente, eles vão cortar, né? Ó, aqui ficou x menos 3, x mais 5. X menos 5, desculpa, que é menos, tá? Que é essa, ok? Simplificada. Então, a de baixo vai ser x menos 3, que multiplica x mais 3. Tanto faz a ordem, né? Porque produto, a ordem dos produtos não altera o viaduto, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, quer dizer. Então, aqui vou cortar. Beleza? Essa daqui, ó. Essa daqui, x ao quadrado mais 3x, vamos fazer aqui embaixo. Ela também dá pra gente pôr x em evidência. Fica muito fácil, né? Porque tem x nas duas parcelas, então aqui eu vou pôr x. Se eu divido x2 por x, fica x. Se eu divido 3x por x, fica 3. Beleza? E a de baixo, olha só. A de baixo é um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente faz para descobrir, né, a fatoração do trinômio quadrado perfeito? Ele vai ser, vou colocar aqui, ó, parêntese, certo? Vai ser o quadrado de... Aqui, como o sinal é mais, eu vou pôr mais. O sinal do meio é mais, eu vou pôr mais. Aí eu tiro a raiz do primeiro termo, que é x. E a raiz do último termo, que é 3. Beleza? Aí observa só uma coisa, tá? Aqui, como isso é ao quadrado, eu vou tirar esse quadrado só para ficar visual para vocês, tá bom? Mas tanto faz. Eu vou tirar o quadrado e vou colocar x mais 3, que multiplica x mais 3. Uma coisa vezes ela mesma é o quadrado dessa coisa. Beleza? Então, é isso. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Com toda certeza. Cancelar um de cima com um de baixo. E aí, a próxima parcelinha que a gente vai ter aqui é só o x que sobrou aqui e o x mais 3 que sobrou embaixo. Beleza? E aí, finalmente, então, isso aqui desapareceu do mapa, né, amiguinhos? Porque cortou e ficou 15, que multiplica, que divide, desculpa, x mais 3. Olha só, então, vou escrever aqui, x menos 5 sobre x mais 3. Mais x sobre x mais 3. 15 sobre x mais 3. Olha só, vou dar a visão. Aqui, como todos os denominadores são idênticos, a gente pode cancelar eles. Por que a gente pode? Porque se eu fosse tirar o MMC, o que ia acontecer? O MMC seria o próprio número, porque o MMC entre números iguais é igual a ele mesmo. E aí eu ia dividir pelo de baixo, uma coisa dividido por ela mesma vai dar 1, e o 1 multiplicado pela de cima não ia alterar, porque o 1 é neutro. Então, aqui, no frigir dos ovos, trocando em miúdos, eu posso cancelar porque são iguais. Tem que ser todos iguais e todos os sinais iguais. É igual mesmo, é idêntico, irmão gêmeo. Não pode ter diferença entre os termos. Para fazer esse pulinho do gato aqui. Então, cancelei aqui. E agora eu resolvo. X menos 5 mais x é igual a 15. Só em cima. X com x dá 2x, certo? Esse menos 5 vai passar para cá somando o 15. Então, vai dar 20. Que número que eu multiplico com 2 para dar 20? É o 10, não é isso? Então, x é igual a 10. Agora, letra B. Agora eu vou dar uma dica aqui de uma gambiarra que você poderia fazer, né? Se vocês quiserem escrever, acompanhar aí, dá pausa no vídeo. Mas olha só, qual que é a gambiarra que você poderia fazer aqui? É testar os resultados. Não é o que eu indico, você vai perder tempo. Beleza? Testando. Mas, se você não souber, você pode testar. Então, o que seria testar? Seria jogar os valores aqui, 8, nessa equação e ver se dá. Se esse lado aqui dá igual a essa. Certo? Não ia dar, porque 8 não é raiz, tá bom? Aí você ia testar 10 e ia ver também. E assim sucessivamente. Ia dar um trabalho do cão? Ia. Mas dá para fazer, tá bom?
quando ele pede o valor de x, no caso, a solução, e te dá esses valores, você pode testar e ver se dá certo. Mas como eu disse, dá trabalho, tem que levar números grandes, enfim. Então, o melhor método mesmo é fazer por simplificação e fatoração, tá bom? Então, vamos lá agora para a questão 38, certo? É uma questão também de teorema de Tales, né? Teve uma outra nessa prova que foi também teorema de Tales. Deixa eu só lembrar aqui, deixa eu dar uma olhada rápida aqui na prova completa para eu poder falar para vocês. Acabei de fazer, mas já tô com a cabeça... já esqueci, né? Ah, tá, foi a 34, aquela do quadrado. Então, eu vou usar aqui também, né? As provas amam o teorema de Tales, gente. É teorema de Tales e teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá. Na figura a seguir, são representadas 3 retas paralelas e 2 retas secantes. Então, essas aqui são as paralelas e essas aqui são as secantes. Se o segmento KM e NP medem, respectivamente, 24, então aqui, ó, KM, aqui é 24, e NP mede 4, certo? E os segmentos MO, esse segmento aqui, ó, certo? E LP são congruentes, esse todo aqui são congruentes. O que significa isso em matemática? Congruente significa igual, que tem o mesmo valor. Então, olha só, se eu chamar aqui de x, certo? E aqui de y, significa que esse comprimentozinho x é igual, porque é congruente a tudo isso aqui, que é y mais 4. Então, eu vou escrever essa equação. X é igual a y mais 4. Ok? Aí ele quer saber o seguinte, então, KO, que é o comprimento total aqui, vale quanto? Certo? Então, olha só, amigos, eu vou falar o seguinte, vou fazer um teorema de Tales aqui, 24 está para x, certo? Assim como y está para 4. Ótimo. Aí, dessa equação aqui, eu vou passar o 4 para cá, multiplicando, tá? 24 vezes 4 é 96, ó, 24 com 24 é 48, 48 com 48 vai dar 96. Então, meu y, ele é igual a 96 sobre x, beleza? Agora, o que eu faço? Eu tiro y daqui, certo? Esse y daqui, e jogo o valor correspondente em função de x, certo? Que é 96 sobre x. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 96 sobre x, que era o y, mais 4. Agora, eu tiro o MMC entre os denominadores, que é x, porque só tem ele, né? O 1 é neutro. Então, ó, divido pelo de baixo, agora multiplico pelo de cima. X por 1, x vezes x, x ao quadrado. X por x, uma coisa por ela mesma, vai dar 1. Vezes 96, 96. X dividido por 1 é x, vezes 4 é 4x. Beleza? Agora, eu vou passar esses números para o lado de cá, esses termos, né? Com o sinal trocado, porque vai passar para o lado de lá da igualdade. Então, menos 4x, menos 96, já pus na ordem. Beleza? Agora, eu vou fazer isso aqui por fórmula de Bhaskara, certinho? Isso aqui não vai apagar. Enfim, né? Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Vou vir tirar o delta aqui separado, porque o delta é b ao quadrado menos 4ac. Correto? Então, o b é menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, que é o carinha que está com x ao quadrado, e o c é menos 96. Certinho? Beleza. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16, porque menos vezes menos. Menos vezes menos vai dar mais também. E 96 vezes 4, 96 vezes 4, 24, vai 2, 36 com 2, 384. Ok? Somando isso aqui dá 400. Certo? Mas ele não vai pedir a raiz de delta aqui, já vou tirar de uma vez, né? A raiz de 400 é 20, tá bom? Tranquilo, né? Aqui, como tem 2 zeros, eu vou pôr 1 e a raiz de 4 é 2. Beleza? A raiz de 400 é 20. Ótimo. Vou apagar, para a gente poder ter espaço para trabalhar aqui. E aí, essa parte não vai apagar. Enfim, né? Eu vou resolver aqui agora. O x, então, vai ser menos da fórmula com esse menos aqui, vai ficar 4, mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de falar que é 20, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então, é 2, né? Então, olha só, x não é um comprimento? Comprimento não pode ser negativo. Então, eu nem vou me dar o trabalho de fazer 4 menos 20 aqui, porque vai dar negativo. Então, vou fazer só a raiz de cima. 4 mais 20 é 24, que dividido por 2 vai me dar
12. Ou seja, o xzinho aqui, ele vale 12. Eu não preciso saber o valor de y, tá? Mas porque ele quer saber KO. Então, KO aqui, esse trecho, ó. Tudo, somando 24 com 20, a gente vai obter 36 como resposta. Mas se eu quiser saber o y, eu já tinha isolado ele aqui, tá vendo? Então, meu y é igual a 96 dividido por 12, que é o x, né? Eu acabei de achar. Então, meu y, ele é igual a 8, beleza? 96 dividido por 12 vai dar 8, né? Então, aqui, 8. Tanto é que 8 mais 4 é 12. Ou seja, né, esse trecho aqui ficou congruente realmente com esse aqui. Agora, uma coisa você poderia pensar, mas como que esse pedacinho aqui é congruente com esse pedaço todo, né? Porque aqui aparenta ser maior, bem maior do que esse, não igual. Mas aqui você não pode levar em consideração a escala do desenho, tá? Quando você estiver fazendo prova de geometria, você tem que seguir o comando e não a escala. Beleza? Questão 39 agora, amiguinhos, vamos lá. É uma questão bacana essa, viu? Ó, na figura a seguir, a circunferência de centro P e a circunferência de centro Q tem raio igual a 1. Então, aqui, essa circunferência aqui de centro P tem 1. Então, aqui vale 1. E aqui também, certo? E tangenciam-se no ponto T. A circunferência de centro O, essa daqui, ela tem raio raiz de 3. Quer dizer que daqui até aqui é raiz de 3. Mas, daqui até aqui também é raiz de 3, porque isso é raio. E é tangenciada pelo segmento PQ, quer dizer, esse segmento aqui. Então, se esse segmento tangencia ela, ele forma um ângulo de 90 graus, certo? No ponto T. Ótimo. O segmento OP intersecta a circunferência no centro P, no ponto S. Então, só falou que é aqui, beleza? Isso aqui é uma informação meio desnecessária. Determine a área do setor circular que foi sombreado. Então, vamos lá. Olhando para esse triângulo aqui, ó, que formou devido a esse raio e esse raio aqui, vamos pegar do lado de cá, né? Esse raio aqui e esse raio aqui, a gente tem isso aqui, ó, raiz de 3 e aqui 1. Tá? Como ele fica falando muito desse lado aqui, talvez você perde a atenção, você fica querendo marcar aqui, descobrir quanto que vale esse trecho. Não precisa, certo? Você só precisa disso daqui e disso. Por quê? Se isso aqui eu chamar de θ, o que que eu sei a respeito da tangente do ângulo θ? Tangente, se você não souber esse macete, eu vou te mostrar. Tem uma palavrinha que a gente fala, é socatoa. Ó, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Então, a tangente do ângulo θ, ela é o oposto, que é a raiz de 3 sobre 1. Então, eu vou falar o seguinte, tangente de θ é igual a raiz de 3 sobre 1. Se você lembrar, provavelmente você já deve ter visto essa musiquinha, né? Os professores gostam muito, eu também gosto, para a gente poder lembrar do seno, do cosseno e da tangente de alguns ângulos notáveis, né? Aqui eu vou pôr o seguinte, tem o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60, certo? Tem muita gente que escreve essa tabela em pé aqui, dá na mesma, se você quiser trocar. Mas vamos lá, ó. A musiquinha é assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, é musiquinha de Natal, né? Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Então, bota a raiz no 3 e no 2. Vai acompanhando a música e vendo o que eu estou fazendo. A tangente é diferente, veja só. Você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ou seja, o ângulo cuja tangente vale raiz de 3, que aqui está raiz de 3 sobre 1, é a mesma coisa de raiz de 3, né? É o ângulo de 60 graus. Beleza? Então, eu já descobri tudo o que eu precisava na vida, né? Porque para eu calcular o setor circular, o que que eu sei? Eu preciso saber esse ângulo, que vale 60 graus, certo? E o raio da circunferência. Então, olha só, faz de conta... Deixa eu desenhar melhor aqui, né? Espera aí. Eu tenho uma circunferência aqui, certo? Aí, o que que acontece? Calma, filha. Aqui, ó, eu tenho esse setor circular, que tem o ângulo de 60 graus. Eu quero essa área. Então, é como se eu estivesse calculando a área de uma fatia de pizza. Certo? Mas vamos pensar aqui comigo. Se a pizza tem 360 graus, que é a circunferência inteira, e se a minha fatia tem 60 graus, eu estou pegando 60 graus de um total que era 360.
60, de um total que era 360. Corta esses dois zeros, divide em cima e embaixo por 6, fica 1/6. Então, na real, o que eu quero é a área de 1/6 da circunferência. Porque a circunferência aqui, todas as fatias são iguais, ó. Faz de conta, né? Que eu desenhei bonitinho. Mas as fatias teriam que ser iguais. Elas são, na real, eu que desenhei mal, tá? Mas então, eu quero uma fatia das 6. Porque 60 graus é uma fatia de pizza, numa pizza que foi 6 fatias. Entenderam? Então, vamos lá. Nós vamos calcular a área da circunferência completa e vamos pegar só 1/6 dela por causa dessa explicação que eu dei, ok? Então, a área da circunferência completa é π raio ao quadrado. Só que eu não quero uma circunferência, eu quero 1/6 da circunferência. Então, eu vou dividir por 6, ok? O R da circunferência aqui, da pequena, é 1, né? O raio é 1. Então, fica 1 ao quadrado vezes π sobre 6. 1 ao quadrado é 1 vezes π, continua sendo π, sobre 6. Fica π sobre 6. Beleza? Então, letra A aí, nessa questãozinha, número 39. É uma questão, igual eu te falei aqui, deixa eu colocar ela aqui de novo. Se você ficar dando muita confiança para o enunciado aqui, você fica olhando muito esse trecho aqui e acaba não percebendo que isso aqui também é raio. E aí você fica desnorteado. Entendeu? Então, é isso aí, essa questão. Bora agora para a questão número 40. Ana tem o costume de utilizar um aplicativo para registrar o tempo de suas corridas. Esse aplicativo informa que o tempo gasto ao final de cada quilômetro que ela percorre. Ok, certo dia, ao completar o primeiro quilômetro, o aplicativo de Ana informou que ela havia percorrido 1 quilômetro em 6 minutos e 15 segundos. Dessa forma, a velocidade média de Ana, denotada por x em quilômetros por hora, certo? Nesse primeiro quilômetro percorrido é igual a. Então, olha só. A Ana, ela percorreu, vamos lá, 1 quilômetro em um tempo, velocidade é distância sobre tempo, né? Um tempo de 6 minutos e 15 segundos. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar esses 6 minutos e 15 segundos só para segundos. Entendeu? Vai ficar 6 minutos é 6 vezes 60 segundos. Correto? Que vai dar 360. Mais os 15, isso vai dar 375 segundos. Ok? Só que o aplicativo, né, aqui a resposta é em quilômetro por hora. Se eu fizesse assim, ia dar quilômetros por segundo. Então, o que eu faço para transformar segundo para hora? Certo? Segundo, minuto e hora. O segundo ele é menor do que o minuto, que é menor do que a hora. Então, para transformar para minuto, eu divido por 60. E de minuto para hora, eu divido por 60 de novo. Ou seja, aqui embaixo, eu vou dividir 60 e 60 de novo. Por quê? Porque transforma de segundo para minuto e minuto para hora. Beleza? Resolvendo essa continha, essa fraçãozinha aqui, a gente mata a charada, tá? Ó, isso aqui é um numerador, né? É um número, e isso aqui é dividido pelo outro número. Então, o que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, certo? A fração aqui de baixo. Então, fica 60, 60 e 375, ok? Então, 1 é neutro, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar isso daqui, tá? Eu vou dividir 60 e 375, ambos por 5. Por quê? Porque termina em 0 e 5. 60 dividido por 5 é 12. É só você pensar que o número é 6 e dobra. Entendeu? Ó, para você dividir por 5 rápido, o que você faz? Você está dividindo por 5. Você pensa, você mexe uma casa com a vírgula para a esquerda, então 60 vira 6, mexe com a vírgula para a esquerda, virou 6, e dobra, entendeu? 12, o dobro de 6, 12. Aqui é a mesma coisa, ó, estou dividindo por 5. Eu vou mexer com a vírgula, vai virar 37,50. Pensa em grana que você não erra. Aí agora você dobra 37,50 mais 37,50 vai dar 75, certo? Então, aqui embaixo vai dar 75. Se você não for habituado, você pausa o vídeo e divide do jeito que você quiser, tá bom? 75. Aqui de novo, ó, vou dividir mais uma vez, ok? 60 por 5 vai dar 12 e 75 por 5 vai dar 15. Como que faz rápido? Põe a vírgula aqui, 7,5 mais 7,5, 15. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos continuar dividindo, que ainda tem coisa para fazer aqui, né? Ó, esse 12 dá para dividir por 3, assim como esse 15. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, e 15 dividido por 3 vai dar
5. Então, em cima eu tenho 12 vezes 4, certo? 12 vezes 4. Embaixo eu tenho 5. 12 vezes 4 é 48. 48 dividido por 5, o que a gente vai fazer? A gente põe a vírgula aqui e dobra, lembra? Põe a vírgula aqui e dobra. O dobro de 4,80, R$ 4,80 mais R$ 4,80, R$ 9,60, 9,6. Portanto, vai estar aqui nesse intervalo da letra A. Beleza? Tem outras formas de fazer isso aqui? Tem. Tá? Mas eu acho particularmente essa, trabalhando com fração e simplificação, a melhor delas. Se vocês tiverem aí... Porque tem algumas que falam... para transformar de quilômetro, você poderia fazer assim. Deixa eu fazer aqui. Como é que seria? Para vocês verem, né? Eu prefiro essa, tá? Mas vamos lá. Como ela falou que é 1 quilômetro, então isso são 1.000 metros. 1 quilômetro é 1.000 metros. Num total de 375 segundos. Aí eu vou simplificar, tá bom? Eu vou simplificar aqui por 5, tá? Em cima vai dar 200. E embaixo vai dar, a gente já fez essa conta, 75. Vou simplificar por 5 de novo, embora eu pudesse simplificar por 25. Vamos pensar o seguinte, aqui é R$ 2,00 e aqui é 75 centavos, certo? 75 centavos são 3 moedas de 25. Se eu dividir em 25, dá 3 moedas. Se eu dividir R$ 2,00 em 25, dão 8 moedas, né? R$1 é 4, então vai dar 8 sobre 3. Tá? Isso aqui dá 8 terços, aí eu faria a conta, metros por segundo. Aí o que a gente sabe? A gente sabe que para transformar metro por segundo para quilômetro por hora, isso aí é uns macetes que os professores de física dão, né? Você multiplica por 3,6. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse número, não vou fazer essa conta, porque eu vi aqui que o 3,6 com o 3 vai anular, entendeu? Por isso que eu não vou fazer, ó. Então eu multiplico por 3,6. 3,6 dividido por 3 vai dar 1,2. E 1,2 vezes 8 vai dar 9,6 do mesmo jeito. Aí transformei em quilômetro por hora. Beleza? Então, você pode escolher a forma que você quiser, tá? Eu gosto muito de trabalhar com fração. Por isso que eu trabalhei daquela forma ali, que aí simplifica mais fácil e tudo e tal. Beleza? Vamos agora para a questão 41. Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Seguinte, ao dividir... essa é boa. Ao dividir-se 90%... por certo número natural n, em que n é diferente de zero, obtém-se o maior resto possível, igual a metade do quociente. Calcule o resto da divisão de 90 por n. Tá, então olha só, o que ele falou? A gente vai dividir 90 por n, certo? Qual que é o maior resto possível da divisão? O maior resto possível de uma divisão é uma unidade a menos do que o divisor, certo? Vamos pensar o seguinte, você está dividindo 90 por 4. O maior resto que pode sobrar aqui é 3. Por quê? Porque se sobrar 4, você vai aumentar uma unidade aqui no quociente, entendeu? Então, por isso que o maior resto de uma divisão possível é 3. Uma unidade a menos que o divisor. Então, aqui, pode fazer aí um outro número. Vamos pensar assim, sei lá. Vamos fazer essa conta. 90 dividido por 4 não é divisível, né? Vai dar quanto? Vai dar... 9 por 4 vai dar 2, sobra 1. Desculpa, dá 2. 2 vezes 4, 8, sobrou 1. Aí aqui dá 10. 10 dividido por 4 vai dar 2, né? E aqui dá 8, sobra resto 2. Então, sobrou o resto 2. Agora, vamos ver aqui, ó, 91, certo? Dividido por 4 vai dar 2, aí sobra 1, desceu 11, certo? Dá 2 de novo. 2 vezes 4, 8 para 11, sobrou 3. Aqui, ó, o resto 3. Agora vamos pegar o próximo. 92 dividido por 4, certo? Aí vai ser divisível, o resto vai ser 0. 9 dividido por 4 dá 2, que dá 8, sobra resto 1. 12 dividido por 4 dá 3, exato, que dá 12, sobra resto 0, tá vendo? Então, o maior resto possível é uma unidade a menos que o divisor, ok? Então, o que eu vou escrever aqui como resto? Eu vou escrever uma unidade a menos que o divisor. Se o divisor é n, uma unidade a menos que n é n menos 1, né? Então, fica assim, ó, n menos 1 aqui de resto. Beleza? E ele fala que o maior resto possível igual a metade do quociente. Então, esse resto, suponhamos que o quociente aqui é x. Esse resto, ele é metade de x. Então, n menos 1 é igual a x dividido por 2, entendeu? Então, vamos lá, ver o que rola aqui. Então, para eu conseguir 90, vamos pegar aquele exemplo lá que eu tinha dado, 91 dividido por 4,
né? 9 dividido por 4 dá 2, sobrou 1, 11, dá 2 e sobra resto 3. Para eu obter o 91, o que que eu faço? Eu faço 22 vezes 4, que dá 88. 22 vezes 4, 88. Somo com o resto e chego no dividendo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar x vezes n, certo? X vezes n, vou somar com o resto, que é n menos 1, e vou falar que isso vai dar 90. Só que eu tenho uma relação aqui do x, certo? Ele fala assim, ó, obtendo-se o maior resto possível, que é igual a metade do quociente. Se o resto, esse cara, ele é metade do quociente, então olha só, n menos 1 é metade do quociente, então o x é o dobro, né? O 2 vai passar para cá multiplicando, é o dobro do resto. Então vai ficar assim, ó. Então aqui, no lugar do x, aqui eu vou pôr n menos 1, beleza? Desculpa, 2 vezes n menos 1, beleza? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes n menos 1 vezes n mais n menos 1 é igual a 90. Vai ficar como aqui, ó? Esse n vai multiplicar o 2. Então, eu vou escrever até aqui na frente. 2n, que multiplica n menos 1, mais n menos 1 é igual a 90. Aí, agora, vai ficar assim. 2n que multiplica n vai ser 2n ao quadrado. 2n que multiplica menos 1, menos 2n. Mais n menos 1 é igual a 90. Certo? Então, vai ficar assim. 2n ao quadrado. Eu tenho 2n, 2n de dívida e somo 1, fica com uma dívida de menos 1, né? Aí esse 90 vai passar para cá subtraindo, certinho? Então vai ficar menos 91, porque eu tinha 1 de dívida, faço uma outra dívida de 90, fico menos 91. Agora eu vou ter que resolver essa equação aqui do segundo grau. Então, para poder ter um espaço de trabalho, peraí. Aí quando eu seleciono e dá esse risco, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar ela lá, tá? Então vai ficar assim, 2n ao quadrado menos n menos 91, vou só reescrever. 2n ao quadrado menos n menos 91 é igual a 0, né? Que eu vou tirar a raiz, não é isso mesmo? Então tá, eu vou tirar pela fórmula de Bhaskara, n é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. O delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. E aí, ó, b ao quadrado é menos 1, né? Aqui no caso, o b. Menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 2, e o c, que é menos 91. Certo? Aí vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, né? Vai dar 1. Menos com esse menos vai dar mais. E vai ficar 4 vezes 2, 8, 8 vezes 91. Então, vai ficar 8 vezes 91, que eu vou fazer no cantinho, vai dar 728. Socorro, 728. Somando isso daqui, dá 729. Santo Cristo. A gente vai ter que fatorar isso aqui para descobrir a raiz, certo? Desse número, 729. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem um método para tirar a raiz de cabeça. Certo? 729 vai ser ou 3 ou 7, 2, 23 ou 27. Vai ser 23 a raiz, pelos meus cálculos. Não, vai ser 27 a raiz. Mas eu vou tirar aqui com vocês e a gente vai ver se é isso mesmo, tá? A raiz do delta, né? Porque eu vou ter que tirar. Não é mesmo? Aqui dentro, ó, do radical. Ai, gente, que programa chato, tem hora, nossa, 729, tá bom? Então, vamos lá tirar a raiz. Como que a gente faz para tirar, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de como eu faço, não, porque é um método que exige um certo treino. A gente vai fatorar, tá? Somando aqui os algarismos, dá 18, então eu vou dividir por 3, tá? 7 dividido por 3 vai dar 2, sobra resto 1, que deu 6. 12 dividido por 3 dá 4, sobra resto 0. 9 dividido por 3 vai dar 3. Aí deu 243, eu vou dividir por 3, tá? 24 por 3 dá 8 e 3 por 3 dá 1. Divido por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Certinho? Eu falei que era 27, né? Tá, então, não é raiz quadrada? Eu vou agrupar esses números aqui, ó, de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Certo? Aí vai ficar assim, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Como aqui é quadrado com raiz quadrada, eles cortam. E vai sair 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 é 27, tá?
Mas, enfim, em uma ocasião mais oportuna, eu ensino vocês direitinho como é que eu faço de cabeça. Mas, enfim, então já tirei a raiz do delta, que deu 27. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer n é igual, olha que problema mais chato, né? Que deu uma equação bem nojentinha. Menos da fórmula com menos 1 que está aqui, ó, vai dar mais 1, mais ou menos a raiz do delta, que deu 27, dividido por 2 vezes 2, que é o a, ou seja, 4. Tá bom? Como n aqui é um número positivo, porque é o quociente lá do negócio, a gente não vai pegar a raiz negativa que der. Então, eu vou só somar. 1 mais 27, 28, dividido por 4, 7. Então, a resposta aqui vai ser letra A, 7. Beleza? Então, aí, uma questãozinha bem chatinha, né? Essa. Gostei dela, achei boa, mas chata. Dá cálculos meio foda, né? Porque você tem que tirar uma raiz de uma equação aí, dar um valor alto de delta, você tem que fatorar, enfim. Mas vamos lá. Número 42 e última. No plano cartesiano a seguir, apresentam-se uma figura poligonal sombreada cujos vértices são os pontos de coordenadas inteiras. Beleza? Coordenadas inteiras. A área total da figura sombreada em centímetros quadrados é. Então, olha só, aqui a gente vai fazer as áreas desses triângulos todos, né, e desse paralelogramo, né? Aí aqui é o seguinte, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui 4 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse triângulo aqui, a área dele é 4 vezes 6 dividido por 2, certo? Simplificando o 4 com 2 fica 2, que dá 2 vezes 6, 12. Então, esse aqui tem 12. Beleza? É só isso. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. A altura dele é isso aqui, ó. São 3, tá vendo? Então, vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. Aqui vai dar 2 vezes 3, 6. Então, vou colocar aqui. Vou fazer assim, ó. Vou circular aqui para depois eu poder somar tudo. Esse triângulo aqui, ó, 1, 2, 3. E de altura, ele tem isso aqui, ó, 2. Tá? A altura é sempre perpendicular. Então, vai ser 3 vezes 2 dividido por 2, que é a área do triângulo, é base vezes altura sobre 2. Lembram? Cortou, cortou, dá 3. Agora, aqui, o que eu posso fazer? Aqui, olha só. Aqui, isso com isso vai dar um inteiro. Correto? Isso com isso vai dar outro inteiro. Então, deu 2, porque isso aqui é metade, tá vendo? É como se esse pedaço aqui eu pudesse encaixar aqui, ó. Então, deu 2. Isso com isso, 3. Isso com isso, 4. É uma forma de fazer também, tá? 4. Agora, esse daqui, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Então, a base aqui é 1, certo? É 1. E a altura é isso aqui, ó. A altura desse paralelogramo. 1, 2, 3. Então, ela tem 3 de altura. Então, é 1 vezes 3, 3. Agora, o que eu faço? Eu somo tudo. E aí, eu descubro a área total dessa figura aí, certo? Que deu 3, né? Então, vamos lá, ó. 4 daqui. De onde foi esse 4, gente? Espera aí. 4 foi dessa galera aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4 daqui com 6 aqui vai dar 10. 10 com 12, 22. Com 5, com 3, desculpa, 25. 25 com 3, 28. Então, letra A. Tranquilo, essa aqui eu achei fácil. Você não precisava usar as fórmulas também, não necessariamente, né? Você poderia contar os quadradinhos aqui e vendo os quadradinhos que completam um ao outro, sabe? Tipo aqui, esse pedaço aqui, por exemplo, ele, sei lá, vai completar com esse daqui, tipo assim, e aí, você contar essa parte com essa, vai dar 1. Então, você pode fazer esses encaixes aí e ter uma noção, mais ou menos, de quanto que vai dar. É possível também fazer desse jeito, então, 28. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção e aperte o curtir aí e compartilhe com seus amigos essa resolução se você gostou, tá bom? Um abraço e é isso aí.